Olá, queridos amigos e amigas do 13º Encontro Continental da Real. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco de algumas reflexões sobre esse desafio das mídias digitais, da cultura digital para a nossa igreja. E eu gostaria de começar com uma frase de um grande evento que todos nós vivemos como igreja em 2013, que foi a renúncia do nosso Papa Bento XVI. E no seu documento de despedida, na sua carta de despedida, Bento XVI destacava, no meio do texto, uma frase que dizia: "No mundo de hoje, sujeito a rápidas mudanças e agitado por questões de grande relevância para a vida da fé." Quer dizer, o nosso Papa emérito, já nesse documento, mostrava que a igreja vivia num novo período, num novo momento histórico, que gerava grandes questões para a nossa vivência da fé. Um mundo de mudanças rápidas, de mudanças novas. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões a partir de alguns movimentos, digamos assim, que a nossa história, o nosso mundo vem vivendo hoje. Então eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa primeira imagem. Nessa imagem fica bastante clara a diferença entre aquilo que aconteceu em 2005, que foi o ano da eleição de Bento XVI, e em 2013, o ano da eleição do Papa Francisco. Essa imagem já nos mostra um movimento, uma diferença que vem acontecendo na nossa cultura em geral, da forma como as pessoas se comunicam e como elas usam as tecnologias para contar a sua vida e os fatos relevantes do nosso mundo. Agora eu gostaria que vocês prestassem atenção nessas duas imagens. A primeira é de 1990, não faz tanto tempo assim, na cidade de Xangai, na China. O que a gente vê é uma realidade bem rural, uma vida tranquila, pacata. Agora, prestem atenção no que aconteceu 20 anos depois, em 2010. Um salto tecnológico, arquitetônico, cultural. O que a gente percebe é uma cidade imensamente transformada, com novas formas de se expressar e de construir a sua realidade. O que tudo isso significa para nós, como igreja e como pessoas que trabalham na cultura digital? E é aqui que eu gostaria de destacar mais esta imagem. Essa foto é muito significativa daquilo que acontece na nossa cultura. Nesse cartaz está escrito: "Nós somos a rede social." É uma foto de jovens brasileiros que no ano passado, em 2013, saíram pelas ruas manifestando-se, exigindo uma mudança social no nosso país. Mas o que isso tem a ver com a cultura digital? Isso tem a ver com a cultura digital porque um dos pensadores da cultura digital, o Manuel Castells, nos diz que hoje nós vivemos uma série de mudanças sociais, históricas, culturais, mas que não poderiam se desenvolver se não fosse a internet, se não fossem as mídias digitais. E isso nós vemos na eleição dos papas, na transformação que as nossas cidades, nos nossos países estão vivendo, mas também nos movimentos sociais, nas práticas de comunicação que cada um de nós vive hoje. Então o que eu gostaria de fazer neste momento com vocês é compartilhar 3 pontos, 3 desafios, 3 perspectivas que nós, como igreja, precisaríamos desenvolver mais, trabalhar mais em contato com essa cultura digital. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é o da inculturação. O que significa inculturação para nós, como pessoas que trabalhamos numa nova cultura, a cultura digital? Primeiro, então, é preciso entender alguns aspectos centrais da cultura digital que nós vivemos hoje. O primeiro deles é que existe uma tríade, 3 pontos que fazem parte dessa cultura. O primeiro é claro para todos nós, uma mudança tecnológica, ou seja, a sociedade foi construindo novos aparatos, instrumentos, ferramentas para se comunicar melhor. Então é aí onde surge o computador, surgem as redes digitais, os cabos que fazem parte de toda essa nossa estrutura comunicacional hoje. Mas não basta analisar apenas o ponto tecnológico, porque por trás de todas as tecnologias existe muito trabalho, muita ação social.
E é aí onde a gente pode começar a perceber a cultura nascente a partir dessas tecnologias. O que a sociedade está fazendo com essas tecnologias? E aqui vem o terceiro ponto. Uma ação simbólica. Ou seja, com essas tecnologias, nós como sociedade estamos construindo imagens, textos, vídeos, fotos, para nos comunicarmos e construirmos também o nosso mundo hoje. É por meio dessas tecnologias, por meio dessas novas formas de comunicação, que nós estamos dando sentido ao mundo. E qual é o desafio da igreja dentro dessa cultura? É colaborar com essa cultura para dar o sentido ao mundo. E nós sabemos qual é. É o reino de Deus, é a pessoa de Jesus Cristo. Então, junto com essa cultura nascente, a partir dessas tecnologias, junto com essas ações sociais e com esse trabalho simbólico, poder dar sentido ao mundo. E alguns estudiosos destacam 3 pontos centrais nessa cultura. O primeiro é uma grande força de participação. Os jovens, as pessoas, querem participar na construção do nosso mundo. Um segundo ponto é a conexão. Essa participação na sociedade se dá graças às conexões que nós podemos estabelecer com as tecnologias. E um terceiro ponto central é o de colaboração. Quer dizer, não basta só participar, não basta só estar conectado com o outro, mas é preciso colaborar. Se nós pegarmos a própria palavra, vem de colaboração. Quer dizer, é um trabalho, labor coletivo. Todos nós, como sociedade, trabalhamos juntos, queremos construir juntos o mundo, a igreja, a educação, a política. Isso é central nessa cultura. E o Papa Francisco, na sua exortação apostólica Evangelii Gaudium, vai nos dar alguns elementos para entender a nossa ação como igreja de inculturação nessa nova cultura. Ele não vai estar falando especificamente da cultura digital, mas nós podemos ler esses trechos a partir desse ponto de vista específico. No número 116, o Papa nos diz: "En la inculturación, la Iglesia introduce a los pueblos con sus culturas en su misma comunidad, porque toda cultura propone valores y formas positivas que pueden enriquecer la manera de anunciar, concebir y vivir el Evangelio. Así, la Iglesia, asumiendo los valores de las diversas culturas, se hace la novia que se adorna con sus joyas." Então, também desta cultura digital, nós, como igreja, podemos nos desafiar a encontrar os seus valores e formas positivos nessa cultura digital, introduzindo esses valores na nossa comunidade eclesial, para, a partir desses valores, melhor anunciar, conceber e viver o Evangelho. Mas aqui o Papa também nos destaca outro ponto. Ele diz, no número 117, "El mensaje del Evangelio tiene un contenido transcultural. Por ello, en la evangelización de nuevas culturas o de culturas que no han acogido la predicación cristiana, no es indispensable imponer una determinada forma cultural, por más bella y antigua que sea, junto con la propuesta del Evangelio. El mensaje que anunciamos siempre tiene algún ropaje cultural, pero a veces en la Iglesia caemos en la vanidosa sacralización de la propia cultura, con lo cual podemos mostrar más fanatismo que auténtico fervor evangelizador." Então também, nós como igreja, precisamos despertar os nossos irmãos e irmãs para que não se apeguem em determinadas culturas ou formas de anunciar o Evangelho, mas entendam também que na nova cultura nascente, na cultura digital, aí também há formas belas e inovadoras para anunciar o Evangelho. Um outro ponto central é a questão do diálogo. Se nós pensarmos na cultura digital, todas as redes que existem, Facebook, Twitter, Instagram e todas as outras demais redes, WhatsApp, todos os aplicativos, tudo isso é uma busca de quê? De contato, de diálogo, de comunicação entre as pessoas. E o Papa Paulo VI, ainda na década de 70, nos lembrava a importância do diálogo no contexto da igreja. É uma exortação apostólica, Ecclesiam Suam,
que às vezes não é muito conhecida, mas é muito importante para nós hoje. E nesse documento, o Papa Paulo VI vai chamar o diálogo de um impulso interior da caridade. Quer dizer, nós como igreja, movidos pela caridade, pelo amor aos nossos irmãos e ao mundo, buscamos entrar em diálogo com ele. E por isso, diz o Papa, a igreja deve ir hacia el diálogo con el mundo en que le toca vivir. La iglesia se hace palabra, la iglesia se hace mensaje, la iglesia se hace coloquio, en un esfuerzo comunicativo universal. Então esse também é o nosso desafio como igreja, dentro desse ambiente da cultura digital, buscarmos entrar em diálogo com os nossos irmãos e irmãs, entendendo também as suas necessidades, os seus interesses, os seus desejos. E aqui o Papa Paulo VI nos ajuda muito dizendo: pongamos en evidencia ante todo tema lo que nos es común, antes de insistir en lo que nos divide. Esse também é um desafio para nós como igreja, buscarmos construir a unidade, a comunhão com os nossos irmãos cristãos, católicos, mas também com tudo o que é humano. Num exemplo de grande abrangência, o Papa Paulo VI nos vai dizer os círculos com quem nós devemos nos comunicar, dialogar. Ele diz, o mais fácil, o mais instantâneo é nos comunicarmos entre os hijos de la casa de Dios. Quer dizer, nós, católicos, igreja católicas, irmãos de comunidades, de paróquias, de dioceses, de movimentos. Um desafio um pouco maior é o diálogo com os cristianos hermanos separados, nossos irmãos cristãos de outras confissões cristãs. Um passo ainda maior é entrar em diálogo com os que creem em Deus. Então também os nossos irmãos muçulmanos, judeus, de outras confissões que acreditam no Deus único. Mas o desafio maior é justamente entrar em diálogo com todo o que é humano. E aqui nós podemos retomar a ideia das periferias do Papa Francisco. Como, dentro desse ambiente digital, ir às periferias, às fronteiras, como nos desafiarmos a buscar essas novas formas de diálogo com essa realidade que se faz presente no nosso mundo hoje. Se nós, como igreja, buscamos nos inculturar e inculturar o Evangelho nessa nova cultura digital, tentando entrar em diálogo com os nossos irmãos e irmãs, é preciso um passo a mais, que é a construção de uma cultura do encontro. E aqui eu retomo o que o Papa Francisco nos disse na sua mensagem para o Dia das Comunicações deste ano de 2014. Ele vai dizer: "La cultura del encuentro requiere que estemos dispuestos no solo a dar, sino también a recibir de los otros. Los medios de comunicación pueden ayudarnos en esa tarea, especialmente hoy, cuando las redes de la comunicación humana han alcanzado niveles de desarrollo inauditos. En particular, Internet puede ofrecer mayores posibilidades de encuentro y de solidaridad entre todos. Y esto es algo bueno, es un dom de Deus." O que o Papa está dizendo não é que a internet é um dom de Deus, ou que o computador é um dom de Deus, porque nós sabemos que são construções humanas. O dom de Deus é essa possibilidade de, por meio dessas tecnologias, construir o encontro e a solidariedade entre todos. E esse é um desafio imenso para todos nós como igreja, descobrir formas de entrar em contato com esse outro, não apenas para discutir teorias ou ficar no plano meramente teórico da fé, mas encontrar formas de encontro encarnado também graças às tecnologias digitais. E aqui o Papa nos diz: "Quien comunica se hace próximo, cercano." E aqui ele usa a imagem, a parábola do bom samaritano e diz: "El buen samaritano no solo se acerca, sino que se hace cargo del hombre medio muerto que encuentra al borde del camino." Jesús invierte la perspectiva. No se trata de reconocer al otro como mi semejante, sino de ser capaz de hacerme semejante al otro. Comunicar significa, portanto, tomar consciência de que somos humanos. Então é buscar fazer-me semelhante ao outro, encontrar nessa cultura digital aquilo que me enriquece e fazer-me semelhante
a essa cultura. E aqui também, na Evangelii Gaudium, o Papa, em um dos pontos, no número 88, diz ainda: "El Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro." Então também na cultura digital, por meio da internet, nós podemos encontrar formas, como igreja, de correr esse risco, o risco do encontro com o rosto do outro. Quem são esses outros? Quem se faz presente nessa cultura? Que necessidades elas expressam no Facebook, no Twitter, no Instagram? Que realidades humanas estão aí presentes que nós, como igreja, podemos responder também graças a esses meios, a essa nova cultura? E aqui o Papa encerra dizendo: "El Hijo de Dios, en su encarnación, nos invitó a la revolución de la ternura." Então nós também, como cristãos, como católicos, somos chamados a encarnar essa presença viva de Deus na internet, promovendo uma revolução da ternura. Aproximarmos desses nossos irmãos para construir com eles uma sociedade nova, um mundo novo, com uma nova presença comunicativa, de amor, de encontro com eles. Então, encerrando este momento, eu gostaria de lembrar que o desafio da cultura digital não é um desafio apenas para a igreja. É um desafio que nós vemos presente no âmbito da política, no âmbito do esporte, no âmbito das grandes empresas. Todos estão desafiados e não sabem as respostas para esse desafio da cultura digital. Porque nós vivemos uma cultura que tem não muito mais do que 10.000 dias, como diz um grande pesquisador. Ou seja, é um processo muito rápido que aconteceu na nossa história num curto espaço de tempo. Então também nós, como igreja, não precisamos nos preocupar demasiadamente. Faz parte desse caminhar na história. E aqui o Papa nos lembra, também na Evangelii Gaudium: "Confiar-se al otro es algo artesanal. La paz es artesanal." Ou seja, não existem respostas prontas, não existem saídas automáticas, mágicas, para essa crise que nós podemos estar vivendo. Faz parte do nosso trabalho cotidiano, do nosso investimento pessoal, comunitário, de encontrar essas saídas. É um desafio para todos. Então não é preciso ter medo, mas sim entregar-se também na força do Espírito Santo para que as respostas no dia a dia, no âmbito local específico de cada comunidade, de cada realidade eclesial, possa ser encontrada. Uma resposta particular e não uma resposta mágica para todos. E aqui também, numa das homilias do ano passado, o Papa dizia: "Pidamos hoy a San Pablo que nos dê este coraje apostólico, este fervor espiritual de estar seguros. Pero Padre, podemos equivocarnos. Adelante. Si te equivocas, te levantas y sigues. Este es el camino. Los que no caminan para no equivocarse, cometem um erro aún maior." Então, é um desafio? É um desafio. Mas ficar parado onde estamos e não buscar as respostas é um erro ainda maior. Então, nós como igreja temos esse desafio, esta responsabilidade de ajudar também na construção dessa cultura digital, que não está pronta. É trabalho de cada um de nós. Então, adelante. Um grande abraço a todos.